Pedro Pascal é o pior ator de todos os tempos. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. A Marvel já tentou fazer um filme que preste do Quarteto Fantástico umas 1000 vezes. Teve uma em 94 que deu super errado, uma em 2005 que deu super errado, uma em 2007 que deu mais errado ainda, uma em 2015 que foi o maior lixo já feito pela humanidade. Mas eles não desistiram, juntaram os caquinhos, fizeram um filme pra lançar em 2025 e ficou um lixo de novo. Mas antes de tu mandar um discurso de ódio disfarçado de comentário aí embaixo, espera um minutinho que eu posso explicar tudo. Então pega no mãozinho e bora falar por que eu acho que esse filme de 2025 do Quarteto Fantástico é um lixo. Tórax empetrificado. Fica à mostra. Eu odeio o formato que a Marvel usa pros filmes deles. Praticamente nenhum filme deles realmente parece um filme. Não compensa tu assistir por mais de 2 horas aquilo. Parece que é um episódio de uma série que eles esticaram ao máximo pra poder chegar a 2 horas. Quando eu digo que esticaram mesmo. É tipo encher de cenas aleatórias só pra poder encher linguiça, pra poder enrolar até chegar ao tempo certo do filme. E isso em tudo quanto é filme da Marvel atual. Na real, até uns antigos já eram assim. É tão estranho que todos os filmes deles seguem exatamente a mesma estrutura. Dá pra tu contar exatamente em que minuto cada coisa vai acontecer. Os filmes são separadinhos, certinho em 3 atos. É só tu perceber que como os filmes têm 2 horas, se tu dividir essas 2 horas em 3 pedaços, vai dar lá uns 44 minutos pra cada um. E é exatamente entre os 40 e os 45 primeiros minutos que vai acabar o primeiro ato do filme em todos os filmes. A primeira batalha do herói contra o vilão acontece antes dos primeiros 40 minutos. E ele perde nos 40 minutos. E aí dos 40 minutos até lá pros 45 ele fica parado, desistindo, ficando meio monótono. Aí vai pra segunda parte, que lá pra 1h20 pra 1h25 vai dar uma segunda reviravolta, que é a hora que o herói vai se motivar. Repara, sempre o herói se motiva entre 1h20 e 1h25. Sempre, em todos os filmes, independente do filme. E aí a batalha final vai acontecer lá pra 1h40 de filme. E a conclusão de tudo, tipo a promessa de um próximo filme, de uma próxima história, de um gancho pra uma coisa que vai acontecer no futuro, vai estar acontecendo lá pras 2 horas. Isso é tão bizarro que quando eu fui assistir o novo Homem-Aranha, o 3, que tem uns 3 Homem-Aranha, eu contei e era exatamente nesses minutos que as coisas que eu pensava que ia acontecer, aconteciam. A Marvel tem uma estrutura tão industrializada de produção que tu sabe exatamente em que minuto cada coisa vai acontecer. E esse filme segue exatamente essa estrutura. Tu sabe exatamente em que minuto cada coisa vai acontecer no filme. E o pior é que, como esse filme ele é meio bagunçado, parece que não tinha o roteiro pronto quando ele foi feito, que inclusive tem um monte de filme da Marvel que as pessoas reclamam que eles vão gravando enquanto vai escrevendo o roteiro e que eles não sabem onde é que o filme vai dar. Esse filme tem cara de ser isso aqui, de tipo, deles terem ido gravando e o roteiro ter sido escrito enquanto eles iam gravando. E pior, esse filme não só tem cara disso, esse filme tem cara de um filme que foi feito na edição, que inclusive foi uma observação que o PH Santos, ou o Carequinha Sensual, fez lá no vídeo dele. Tipo, parece que a Disney exigiu algumas cenas, ela chega e fala, vai, faz essa cena, essa. E aí na edição eles deram um jeito de colar uma cena na outra. E as colas são muito estranhas. Porque tem um monte de cena lá que tá simplesmente deslocada, que simplesmente ela existe por existir. Tipo as cenas do olhando a suposta namorada dele. Tem 3 cenas disso. Uma no começo, uma no meio e uma antes da batalha final. E em momento nenhum isso vai pra algum lugar. A gente não sabe quem é aquela mulher, ou o que ela era. Porque tu coisa ficar olhando ela de longe, só fica olhando, as cenas estão lá e não tem motivo. Assim como não tem motivo tu tá assistindo até aqui e não ter deixado um like, pelo amor de Deus, não vai cair com a mão. Me dá muita raiva como os filmes da Marvel, eles não têm o objetivo de te mostrar um filme próprio, uma história própria, uma história que se fecha naquele próprio filme. Todos os filmes da Marvel têm o objetivo de te prometer uma coisa pro futuro. Isso é muito frustrante porque isso sacrifica o potencial que os filmes têm. É tipo Thor 1, que só servia pra apresentar o Loki pra ter o conflito do primeiro Vingadores. Ou o Homem-Formiga 2, que só servia pra explicar onde é que ele tava durante Guerra Infinita. Ou a Capitã Marvel 1, que só serve pra mostrar onde é que ela tava esse tempo todo, porque ela nunca tinha aparecido antes. E esse negócio do filme ele ter uma utilidade na história central torna ele inútil em si, porque se o objetivo dele é só apresentar um ponto específico, basta tu dizer esse ponto específico que o filme já não existe mais. Tipo, se tu nunca tivesse assistido o primeiro filme do Thor, que foi inclusive o que muita gente fez, e alguém chegasse e te falasse, olha, isso aí é o Thor, é o deus lá da mitologia dos vikings, que usa trovões, esse aqui é o Loki, que é o irmão dele, que é meio trapaceiro e que usa poder de ilusões. E aí tu
fosse assistir o Vingadores 1, tu não ia perder nada. Tu ia saber exatamente o que tava acontecendo. Ou, por exemplo, se tu assistiu o Vingadores Guerra Infinita e o Homem-Formiga ele não apareceu, e aí tu vai assistir o Ultimato e do nada ele aparece. E aí se o Homem-Formiga ele tivesse falado assim no filme: ah, eu não apareci aqui porque eu e o Hank Pym, a Hope, a gente foi fazer um experimento no reino quântico e a gente acabou ficando preso lá. Pronto, acabou. Não tem necessidade de tu ver o filme dele. Porque a única coisa importante do filme dele é explicar isso. E como ele já explicou em 10 segundos, acabou a importância do filme. Porque não tem nenhuma cena épica, não tem nenhuma atuação boa, não tem nenhuma história envolvente. O filme não se fecha em si mesmo. É tipo esse vídeo aqui que não vai se fechar em si mesmo se tu não se inscrever. Pelo amor de Deus, tu dá no se inscrever nesse canal aqui. Indo diretamente pro filme do Quarteto pra falar especificamente dele, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que nenhum personagem é bom. Eu simplesmente não consegui ligar pra nenhum dos personagens. O Reed é qualquer coisa, inclusive já é o segundo Reed ruim que aparece no CM. A Sue, ironicamente, é invisível. E o Coisa, ele só existe em 3 cenas, que são as cenas que ele fica olhando a mulher lá. Tá, eu vou dar o braço a torcer. O Tocha Humana tá legal, tá, eu não vou exagerar tanto. Ele tá legalzinho, porque ele faz o papel de todo mundo. Ele é o cara que liga a família, ele é o cara que é o inteligente, que faz a coisa inteligente do filme, que era pra ser o Reed, mas nesse caso é ele. Ele é o cara que tem um envolvimento com o vilão. Tipo, eu fico muito mais interessado em ver a relação dele com a Surfista Prateado do que ver a relação do Galactus com o Reed e a Sue, que também não tem açúcar de nada, não tem sal, não tem nada, não tem tempero. Então, tirando o Johnny, nenhum é bom. É o único que traz alguma tensão. O único momento que a família parece que vai brigar é porque o Johnny traz essa briga. Porque o restante parece um comercial de margarina, todo mundo se ama o tempo todo. Então, eu tava preocupado com o Johnny, mas como o Johnny não é o personagem principal, o filme não consegue me segurar, porque a trama principal do filme é não permitir que o filho da Sue com o Reed seja sequestrado. Mas como não tem motivo nenhum pra tu ligar pra Sue e pro Reed, por tabela não tem nenhum motivo de tu ligar pra essa criança ser sequestrada. Inclusive, pior, tem momentos que tu quer que essa criança seja sequestrada, porque tem hora que o Reed e a Sue estão tão insuportáveis que tu fica falando: tomara que eles se lasquem mesmo, tomara que morram. Tanto que lá pro fim do filme a Susan morre e eu fiquei torcendo pra que ela não voltasse. Eu não liguei pra ela ter morrido, eu fiquei torcendo pra que ela ficasse morta mesmo, e quando ela foi revivida, aí mesmo que eu fiquei com raiva. Mas das piores partes é que esse filme não tem carga dramática nenhuma, não tem motivo nenhum pra se importar com nada. Eles usam o bebê, que é um dos artifícios mais covardes pra poder trazer carga dramática, mesmo assim eles não conseguiram, porque a história ela é extremamente genérica, parece que foi escrita por uma criança. Na real, tem hora que parece que nem tem história nesse filme, e isso é sustentado pelo fato de que não tem nenhuma cena marcante. Não tem nenhuma cena que tu vai sair de lá discutindo ela. Não tem nada que o Galactus faça que o Godzilla não tenha feito 20 vezes melhor. Não tem nada que esse Reed faça que os outros Reed não tenham feito. Eu acho que o que mais me frustra aqui é que o de 2005 talvez seja até melhor do que esse. Eu sei que isso aqui é uma coisa meio doida que eu tô falando, parece que eu fiquei maluco, fugi do Caps, mas o de 2005 ele arriscou muito mais. E eu acho muito mais interessante um filme que fracassa, mas que arrisca, do que um filme que entrega exatamente a mesma coisa, só que sem arriscar nada. Porque no de 2005 eles tentaram colocar as personalidades que eles têm nos quadrinhos, porque lá o Quarteto Fantástico é um bando de merda, e no de 2005 eles são desgraçados, mas de 2025 eles são simplesmente uma propaganda, é uma família modelo pra vender o sonho de vida americano. Eu tenho certeza que vai chover de comentários de gente falando que eu fiquei doido nesse trecho aqui, mas tudo bem. Se eu pudesse eu ficava aqui por 2 horas só falando mal do Quarteto Fantástico de 2025, mas eu tenho umas coisas pra fazer. E esse aqui com certeza vai ser meu último vídeo falando mal dos filmes da Marvel, porque tem muita porcaria aí, e não só porcaria feita depois de Ultimato, porcaria feita antes de Ultimato. Fase 1, fase 2, fase 3 tá cheia de lixo. Então se prepara que pelo menos uma vez por mês vai ter um vídeo descendo a lenha nos filmes da Marvel. Então é bom Tony Stark tá pronto pra enfrentar esse mega vilão que sou eu, porque o próximo que eu vou atacar vai ser ele.